O exemplo da água, né? O exemplo da água, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu não estou para criar introduçõezinhas bonitinhas e argumentativas. Hoje eu vou deixar o mimimi de lado. Chega de frescura, de mimimi! E vamos direto ao ponto, porque nós fomos atacados novamente pelo inquisidor católico, o diácono João Vitor Mariano. O exemplo da água, né? Que todo dia no seu canal, de segunda a sexta, faz um contraponto ao protestantismo e diz que o protestante não entende de Bíblia. E eu devo dizer o seguinte, podem acusar os protestantes de qualquer coisa, menos que eles não entendem de Bíblia, ok? Essa carapuça nós não vestimos. Então, sim, vamos falar mais uma vez a respeito se a Bíblia é útil ou suficiente. Com o diácono João Vitor Mariano defendendo que a Bíblia é útil. O exemplo da água, né? E eu aqui defendendo que a Bíblia é suficiente. Dessa vez eu vou quase que desenhar. Nós vamos ter 5 passos para demonstrar certinho, tintim por tintim, por que a Bíblia é suficiente. Por que a Bíblia é mais parecida com o MacBook do que com o exemplo da água. Então, simbora. E se você não está entendendo absolutamente nada sobre essa história de eu comparar a Bíblia ao MacBook e o João Vitor Mariano comparar a Bíblia à água, o exemplo da água, né? Eu vou explicar tudo para você aqui, para que você saiba exatamente quais são essas comparações e como foram feitas essas comparações. E ao contrário do que o João Vitor Mariano faz lá no canal dele, que quando vai falar sobre o meu exemplo, apenas diz, não, ele comparou a Bíblia ao MacBook e não explica o contexto. E aí o Rafael Pablo fez a analogia dizendo, olha, a Bíblia é como o MacBook. Eu vou explicar o contexto da fala do João Vitor Mariano quando ele comparou a Bíblia à água. Então, diferente dele, eu vou dar o contexto para que você entenda exatamente o que ele quis dizer. Depois eu vou falar sobre o meu exemplo e vou colocar no contexto para que você entenda o que eu quis dizer e aí nós seguimos daí, ok? Então, aqui não vai ter omissão. Eu não vou colocar o exemplo dele fora de contexto e o meu dentro do contexto apenas porque está no meu vídeo. Vou tratá-lo diferente do que ele me trata. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Vamos começar então com um contexto no qual o João Vitor Mariano deu o seu exemplo da água. Bem, segundo o João Vitor Mariano, esse exemplo nem é dele, é de um outro autor católico chamado Joel Peters, que escreveu um livro chamado 21 Razões para Rejeitar o Solo Escritura, e nesse livro ele então dá o exemplo da água. O Joel Peters então vai dizer o seguinte, olha, a água ela é útil para o ser humano, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque o ser humano não vive apenas com água, ele precisa de outras coisas para continuar vivendo. Então, a água não seria suficiente, mas ela seria útil para o ser humano, tendo em vista que o ser humano precisa de outras coisas para continuar vivendo. O exemplo da água, né? Bem, existe uma imprecisão que daqui um pouco nós vamos tratar dela, mas nesse contexto faz todo sentido. A água não é suficiente para o ser humano. Isso está correto, porque o ser humano precisa de outras coisas para continuar vivendo. E aí ele transporta tudo isso para a Bíblia. Ora, a Bíblia é útil para o cristão, mas ela não é suficiente. Isto porque os cristãos precisam de outras coisas para serem verdadeiramente cristãos ou para aperfeiçoar o seu cristianismo, que no caso da Igreja Católica seria a tradição e o magistério. Por isso, a Bíblia seria comparada à água. Seria útil, mas não suficiente. Este é o contexto no qual o João Vitor Mariano construiu todo o seu exemplo da água, pegado aí emprestado do Joel Peters. Agora, vamos para o meu exemplo do MacBook. E veja, quando eu dei esse exemplo, eu não dei esse exemplo fora do contexto. Eu simplesmente não virei para a tela e falei o seguinte, olha, porque na verdade a Bíblia é parecida com o MacBook. Eu tô louco. E o MacBook é mais do que suficiente para tudo e qualquer coisa que você quer fazer. E continuei aqui meu raciocínio com outros argumentos. Não foi assim. De fato, o que eu disse foi o seguinte. Olha, imagine que você está conversando com uma pessoa. Sim, faz de conta. E essa pessoa diga para você o seguinte, olha, eu preciso de um computador para digitar alguns textos, para fazer algumas planilhas, para fazer uma apresentação e para acessar a internet. Eu preciso de um computador para fazer essas 4 coisas. Agora, imagina que eu pegue o MacBook, está aqui o MacBook, e fale o seguinte, olha, esse computador vai ser útil para você, meu amigo, pode utilizar. Quando eu falo que esse computador vai ser útil para você, de fato esse computador só será útil ou ele será mais do que suficiente para fazer estas coisas? Para fazer textos, planilhas, apresentações e também acessar a internet. Ora, para estas coisas, este computador ou MacBook será mais do que suficiente. Então, foi nesse contexto que eu utilizei o exemplo do MacBook. Mas como o diácono João Vitor Mariano só repete, olha, ele comparou a Bíblia ao MacBook, dá a impressão que eu sou um retardado. Eu tô louco.
e eu posso ser um retardado, mas não neste caso. Okay? Neste caso, eu quis dar um exemplo de que, no contexto daquela fala, quando eu estou falando sobre algo, uma coisa eu posso dizer que é útil quando ela é, na verdade, suficiente. E é exatamente isso que acontece no texto ali de 2 Timóteo 3,16. O contexto deixa muito claro que, apesar do apóstolo Paulo estar falando que a Bíblia é útil, de fato, ele está falando que a Bíblia é mais do que suficiente e eu vou provar isso ainda neste vídeo aqui, ok? Então, vamos continuar com a nossa argumentação. Vamos então rebater esse argumento do diácono João Vitor Mariano, mas antes eu gostaria de fazer um disclaimer. Me parece que o diácono João Vitor Mariano não é um grande conhecedor do grego. E veja, isso não é demérito, eu também não sou. Mas quando eu vou falar sobre alguma coisa em que eu vou trazer o grego aqui para explicar, eu sempre faço uma boa pesquisa e, além disso, eu passo essa pesquisa, as minhas conclusões, para outras pessoas que entendem do grego, para que elas verifiquem se eu não estou falando besteira. Me parece que o diácono João Vitor Mariano não tem esse cuidado, porque, como ficou comprovado no último vídeo do pastor Iago Martins, ele traduz metanoia por penitência. Mas a Bíblia nos pede sim para fazer penitência. Mateus capítulo 4, versículo 17. Fazei penitência porque próximo está o reino de Deus. E não tem nenhum dicionário de grego sério, nenhum dicionário de grego respeitado na academia que consiga traduzir a palavra metanoia por penitência. A palavra que aqui, ó, que ele traduz por penitência, é a palavra metanoia no grego, que se traduz por arrependimento, entendeu? A palavra metanoia é arrependimento. Vai no Strong, só olha no Lexo do Strong. A metanoia é arrependimento. Entra no Lounaida, Lexo de grego baseado em domínio semântico, arrependimento. Vamos no Bidag, que é o famoso Lexo de Bauer, não é baseado em domínio semântico, outra escola de Lexo. Metanoia, arrependimento. Mas absolutamente nenhum. Não tem como traduzir metanoia por penitência. Então, quando a galera traduz metanous, metanoia, o que é que seja, no grego para penitência, morre um exegeta, entendeu? Então, não parece que o diácono João Vitor Mariano tenha cuidado quando ele vai falar sobre o grego. Agora, o que eu não esperava é que ele não tem cuidado, inclusive, com o significado das palavras no português. E é isso que eu vou demonstrar. Antes de começar essa pequena aula de português, eu preciso olhar no olho do diácono João Vitor Mariano e Aqui tem coragem. falar para ele o seguinte: não fuja da raia. Porque pode ser que depois que eu comprovar aqui algumas coisas, você queira mudar a interpretação que você tem da palavra útil. Mas não fuja da raia, porque desde o início da nossa disputa, você está dizendo que o apóstolo Paulo utilizou a palavra útil e o que ele queria dizer era útil e que não há contexto nenhum na passagem que possa alterar o significado dessa palavra. Assim como a água é útil, a Bíblia, as Escrituras são úteis em nossa vida. Então, segundo você, o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus é útil, ok? Então, não tente alterar o significado desta palavra agora, quando você perceber que jamais o apóstolo Paulo poderia falar que a palavra de Deus é apenas útil. Não fuja da raia. Seja homem e mantenha aquilo que você está defendendo. E ser homem, que eu digo aqui, ter bravura, ser macho, não é FDCC, não. Vamos então para o significado das palavras no português, viu, diácono? Não estou utilizando o grego. Aqui nós vamos ver o significado das palavras no português. Começa hoje o curso de língua portuguesa do ensino fundamental. Para que você entenda que o apóstolo Paulo jamais poderia dizer que a palavra de Deus é apenas útil e que nem a Igreja Católica acredita nisso. A Igreja Católica pode não acreditar que é suficiente, mas apenas útil, jamais a Igreja Católica declararia em um documento oficial que a palavra de Deus é apenas útil, como você está defendendo. Então vamos lá. O significado da palavra útil no dicionário português diz o seguinte: algo que é vantajoso, benéfico ou que facilita a execução de uma tarefa, mas que não é necessário para alcançar um objetivo. Sabe qual que é o exemplo que o dicionário me deu? De um mapa. Quando você vai viajar, um mapa é útil, mas ele não é necessário nem suficiente. Você consegue chegar no seu local de destino sem um mapa, mas um mapa é útil porque ele facilita. Agora, transporta isso para as Escrituras. Será que a palavra de Deus é apenas útil? Heresia! Que ela é apenas vantajosa ou benéfica, ou que ela facilita o nosso cristianismo, mas que ela não é necessária para alcançar o objetivo do cristão? Será que nós podemos dizer que a palavra de Deus é apenas útil? Porque no significado em português é isso que quer dizer. Útil é algo que é bom, é algo que facilita, mas veja, não é necessária. Ih, rapaz. Então, a palavra de Deus para o apóstolo Paulo seria algo vantajoso, algo benéfico, algo que facilitaria a vida do cristão,
mas não seria algo necessário ou suficiente? Pois bem, segundo aquilo que você está defendendo, foi isso que o apóstolo Paulo disse, que a palavra de Deus era útil, ou seja, ela é benéfica, ela facilita, mas ela não é necessária. Vamos para o significado da segunda palavra, que eu acredito que é o significado que você defende, mas que agora já é tarde demais. Você bateu tanto na tecla do útil que agora não dá para mudar. Porque eu acredito que, diante de todas as suas argumentações, o que você gostaria de falar é que a palavra de Deus é necessária. Vamos ver o significado da palavra necessária para ver se é isso que você queria dizer? Algo sem o qual um objetivo ou resultado pretendido não pode ser alcançado. Indispensável. E aí, olha que ironia. O dicionário me deu o exemplo da água. O exemplo da água, né? A água é necessária à vida humana. Ela não é útil à vida humana. Ela é necessária, porque sem água o ser humano não vive. Então ela não é útil, ela é necessária. E segundo todas as argumentações dos vídeos que você fez, me parece que é essa a sua defesa. Mas agora já é tarde demais. Porque durante todo o tempo em que você defendeu a palavra útil, você deixou muito claro que a palavra era útil e que era isso que Paulo queria dizer e que o contexto ali não poderia alterar o significado dessa palavra, como eu defendo. Mas, diante de todas as suas argumentações, parece que você acredita que a palavra de Deus é necessária e não útil. Ou seja, é fundamental para o cristão ter a palavra de Deus, mas ela não seria suficiente. Só que agora já é tarde demais. Você defendeu tanto a questão de ser útil que agora você deve ficar com essa argumentação. Deve acreditar que a palavra de Deus é benéfica, ela facilita na vida cristã, mas ela não é necessária. E agora, hein? Vamos ter uma alteração de significados? Ou você ainda vai continuar achando que o apóstolo Paulo disse que ela era benéfica, facilitava o cristianismo, mas que a palavra de Deus não era necessária à vida cristã? O final, você decide. É claro que eu não poderia terminar essa aula de português sem dar o significado da palavra suficiente. Porque aí, você, ao ler as escrituras, vai poder saber o seguinte. Paulo utilizou a palavra útil, mas pelo contexto, o que ele estava querendo dizer que a palavra de Deus era? Útil, necessária ou suficiente? O significado de suficiente é algo que por si só é capaz de suprir todas as necessidades para atingir um objetivo sem necessidade de complemento. Agora é isso. E sabe qual que é o exemplo que foi me dado? Do dicionário. Quando você tem um dicionário, ele é suficiente para você saber o significado das palavras. Você não precisa de outro material. Um dicionário é suficiente para que você saiba o significado das palavras. Agora, nós vamos ter que ver, pelo contexto daquilo que Paulo disse, se ele estava querendo dizer que a palavra de Deus é útil, que ela é benéfica, facilita, mas não necessária, que ela é necessária, ou seja, precisa estar ali para o cristianismo, mas precisa de complementos, ou se ela é suficiente, ou seja, através da Bíblia eu sei tudo a respeito de ser cristão e de como adquirir a minha salvação. Fica o alerta mais uma vez. Não troca o significado para necessária, viu, João Vitor? Continue aí com a palavra útil. Ela é apenas benéfica e facilita o cristianismo, segundo você. Mas agora chegou o creme de la creme desse vídeo, porque eu preciso comprovar que a palavra de Deus é suficiente e não apenas útil, como defende o diácono João Vitor Mariano. Como é que eu vou fazer para defender a minha tese de que a palavra de Deus é suficiente? Será que eu vou utilizar textos do Antigo Testamento? Será que eu vou pegar algum dicionário aqui escondido de um protestante que vai mudar a palavra útil para suficiente? Nada disso. Sabe o que eu vou fazer? Ler o versículo 17. O quê? Apenas isso. Nós vamos ver o que Paulo diz no versículo 17 e isso será suficiente para provar que as escrituras são suficientes. Agora, eu não sei se você percebeu, o inquisidor católico é sagaz. Ele só lê o versículo 16, porque ele sabe que se ele lê o versículo 17, a casa cai. E se a casa cair? Então, o inquisidor católico sempre vai citar só o 16. Está aí a prova de que a palavra de Deus não é suficiente. 2 Timóteo 3,16. Mas nunca vai ler o 17, porque ele sabe que quando lê o 17, a casa cai. E você vê durante todo o vídeo. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. O 17 deixa para lá. E veja, o capítulo 3 de 2 Timóteo acaba exatamente no versículo 17. Então, faria todo sentido ele ler os dois últimos versículos do capítulo. Mas ele sabe, lê o 17, a casa cai. E se a casa cair? Vamos lá, então, colocar o versículo 16 dentro do seu contexto? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para instrução na justiça. E é aí que o diácono João Vitor Mariano para. Mas vamos continuar? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Opa! Se a palavra de Deus é só útil, como ela pode deixar o homem de Deus plenamente preparado? Não sei. Ou, em uma outra versão, na Almeida Revista e Atualizada, perfeitamente habilitado. Como uma coisa que é apenas útil pode deixar alguém perfeitamente habilitado? Não sei. Pode deixar o homem de Deus apto ou perfeito, em uma outra tradução. Na Almeida, Revista e Corrigida, diz perfeitamente instruído. Como uma coisa que é apenas útil, que não é nem necessária, que é apenas algo que facilita, pode transformar alguém em perfeitamente instruído. E vamos mais? Vamos para a versão católica do versículo 17? Acaba, pelo amor de Deus! Porque a versão católica do versículo 17 diz o seguinte: por ela, pelas escrituras, o homem de Deus se torna perfeito. Opa! Temos um grande problema, precisa corrigir essa tradução católica, porque ela está desmentindo o diácono João Vitor Mariano. Ela está dizendo que através dessa escritura, que é apenas útil na versão dele, o homem de Deus se torna perfeito. Como é que alguém vai tornar-se perfeito com uma coisa que é apenas útil e não suficiente para torná-lo perfeito? Não faz sentido! Olha o Paulo esquizofrênico aí. No momento ele diz que a palavra de Deus é apenas útil. Logo depois ele vai dizer que essa palavra de Deus, que é apenas útil, torna o homem de Deus perfeito. Paulo é meio esquizofrênico. Eu sinceramente não sei se ele tomava os remedinhos dele, mas veja aí, diácono João Vitor Mariano, a versão católica. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Por ela quem? Pelas escrituras. Como é que uma coisa que é apenas útil pode tornar alguém perfeito? E diz mais, por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Agora você tem que lidar com tudo isso aí, mas não acabou. E agora vem o checkmate da questão, porque eu sei que o diácono João Vitor Mariano não tem um apreço acurado pelo estudo do grego. Mateus capítulo 4, versículo 17. Fazei penitência porque próximo está o reino de Deus. Isso não tem problema, como eu disse, eu também não tenho, mas eu faço uma boa pesquisa e passo para outras pessoas que conhecem o grego para que eles me instruam. Como eu demonstrei também, o diácono João Vitor Mariano não parece ter um estudo acurado do significado das palavras, útil, necessário e suficiente. Porque nós vamos ver aqui qual foi o termo que Paulo utilizou aqui para dizer exatamente isso, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, ou que seja perfeito e perfeitamente habilitado. No caso da Igreja Católica, da versão católica, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Então, esse perfeito e capacitado, quais são os termos utilizados ali e o que quer dizer esses termos? Bem, o termo utilizado ali está no particípio perfeito e você não precisa entender o que é isso, mas você precisa entender o que significa. Esse termo que Paulo utilizou aqui é equipar completamente, preparar plenamente. Esse termo utilizado pelo apóstolo Paulo, e gravem isso, dá a ideia de fazer algo que esteja completo, que não falta mais nada. Então, a Bíblia prepara o homem de Deus e deixa ele apto de uma forma completa, que não precisa de mais nada para completar. Agora, qual daqueles termos em português que nós estudamos naquela pequena aula de português se encaixa nessa definição? Útil, necessário ou suficiente? Volta lá, você vai ver. Suficiente. Somente a palavra suficiente tem um significado de que não precisa de mais nada. Útil é algo que eu nem preciso, que é apenas benéfico, mas que eu nem preciso. Necessário é algo que eu preciso, mas não exclui outras coisas que eu possa precisar também. Por último, nós temos suficiente, que é algo que não precisa de nada para completar. Exatamente a ideia do termo utilizado aqui pelo apóstolo Paulo no grego. Ideia de fazer algo que esteja completo. Ainda um pouco mais de informação a respeito do grego. O termo aqui está no particípio perfeito passivo, que indica uma ação completada no passado, por isso o homem de Deus é perfeito, mas que também continua a ter efeitos no presente. Por isso que ele é perfeito e plenamente preparado ou perfeitamente habilitado. Então, veja só, o que nós temos aqui é a suficiência das Escrituras. E, de outro modo, como eu disse, a única coisa que o diácono João Vitor vai poder alegar é que, na verdade, ele queria falar de necessário e não de útil. Porque dizer que a palavra de Deus é útil vai contra até o que a Igreja Católica acredita sobre as Escrituras. Então, conclusão de tudo isso. A passagem de Paulo aqui, que o diácono João Vitor não leu, o versículo 17, porque ele sabia que a casa cairia. E se a casa cair? A passagem sugere que, por meio das Escrituras,
O homem de Deus foi totalmente equipado e continua em um estado de prontidão plena para cumprir todas as boas obras. É isso que o termo que Paulo utilizou quer dizer. É isso que Paulo estava querendo dizer aqui, que a palavra de Deus é útil para tudo isso e torna o homem de Deus plenamente habilitado ou perfeitamente habilitado. Agora, com tudo isso que eu disse, parece que Paulo estava falando que a palavra de Deus era apenas útil, que era algo que era benéfico, que era algo que facilitaria o cristianismo, mas que não era nem algo necessário? Será que com tudo isso, a palavra de Deus é apenas útil e não suficiente? Agora, fica com vocês para decidir aí. O final, você decide. Coloque lá embaixo nos comentários o que você pensa a respeito disso. Diácono João Vitor Mariano, um inquisidor católico, um abraço para você, meu amigo, e se converta, seu herege, viu? Se converta, porque mais provas do que isso, só se eu abrir a sua cabeça e enfiar a Bíblia lá dentro. E você que chegou aqui nesse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se sempre, sola escritura, mas tem que ser sola escritura com estudo, porque só ler e não entender os significados vai acabar virando o João Vitor Mariano.